dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando início a mais um culto ao nosso Deus, a Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos nos preparar agora, abrir os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao trono da graça para falar com o nosso Deus. Amém? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, para engrandecer, louvar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também queremos agradecer ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, por esta semana abençoada que passou, por esta semana que está se iniciando hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Reconhecemos que o Senhor é o Criador e mantenedor de todas as coisas e também aquele que fez um plano de salvação para as nossas vidas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu Deus, perdoa-se os nossos pecados, purifica os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora entrar na Tua presença, para que nós possamos nesse momento ministrar o culto ao Senhor. Toma a direção pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, de tudo aquilo que será feito. Visita este lar, esta vida que está participando agora conosco. Oh, meu Deus, vai envolvendo este lar, esta vida, todos que estão presentes, com a Tua presença santa e maravilhosa, com o Teu Espírito Santo. Toma a direção de todas as atividades, do louvor, da palavra, da adoração, de tudo aquilo que será feito, Pai, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. E também visita cada familiar, cada pessoa que está ligada com esta pessoa que está participando conosco agora, aonde ela estiver neste momento. Meu Deus, que o Senhor esteja provendo segurança, cuidados, guardando, livrando de todos os males, especialmente, Pai, nesses dias, que são dias de muitas agitações, em que as pessoas costumam perder um pouco a noção das coisas e se tornarem violentas. Então, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando do acidente, livrando daquele homem sanguinário, livrando de todos os males em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor já esteja estabelecida sobre todos em nome do Senhor Jesus, e seja o Senhor falar a cada coração profundamente nesse dia, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Bom dia a todos aí, mais uma vez. Estamos aqui para cultuar esse Deus maravilhoso, né? Que nos deu força, né? Para estarmos aqui mais uma semana. Imagine o nosso organismo, né? A complexidade que é o nosso organismo, e Deus, Ele nos dá força para que nós possamos aí permanecermos aí nessa terra com saúde, em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento aí, eu quero cumprimentar a todos que já estão presentes aqui em nome de Jesus e colocar diante do Senhor a vida de cada um aí, que ele esteja preparando para ouvir a palavra e passar também a palavra ao nosso irmão Luiz, né? Cumprimentando ele com a paz do Senhor. Bom dia, irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, eu saúdo ao Senhor, a banda aqui, ao Pai do Senhor. Bom dia. E hoje vai ser curto, né? Hoje eu vou trazer o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. Então eu vou passar a leitura agora. Bom, aqui na minha versão,
Almeida, revisado e atualizado, está assim: a vocação de Levi. De novo saiu Jesus. Bom, aqui Jesus estava iniciando, né? Jesus estava iniciando seu ministério, né? Então ele estava ali andando pela cidade. Então vamos lá, mas já estava criando problemas e tudo mais. Ele pedia, quando ele virava alguém, ele pedia: ó, vai, me espalha, segura, vai não adiantava. As pessoas falavam isso, só isso, despertando a ira dos judeus. Eles começaram, acredito eu, a ter a perspectiva de que aquele era o Messias e não agradou o coração deles, porque não era o que eles queriam. Eles queriam um rei, um imperador, um guerreiro, um homem que juntasse tropas, que motivasse o povo a se libertar do Império Romano, em vez de serem oprimidos, serem opressores, porque o povo judeu naquela época, diferente de nós, eles tinham muitas promessas terrenas. E nós, com a vinda do reino, graças a Deus, as nossas promessas não estão nessa terra. São promessas de eternidade, completamente diferentes. Então vamos lá. A vocação de Levi. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, vamos lá. Eu vou ressaltar aqui uma coisa. Logo no versículo 13, Jesus, logo no finalzinho, ele fala assim, de novo, eu vou ler todo. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele nos ensinava. Então Jesus transmitia pessoalmente, com autoridade de Filho de Deus. Ele começava a transmitir o Evangelho. Ele começava a deixar claro que estava chegando o reino do Messias, estava chegando o reino de Deus. Então é uma coisa que nós temos obrigação, que eu entendo que nós temos obrigação, e é nós que já estamos mais antigos no Evangelho, nós temos que procurar entender bem o Evangelho, mas não entender com a mente, entender com o coração. Porque muitas vezes as pessoas falam: Jesus salva, e Jesus salva, mas a pessoa que está viva não consegue entender bem. E o que Jesus fazia? Jesus ensinava. Jesus começava a abrir os olhos daquelas pessoas, e isso desagradava aos judeus, porque não trazia o que eles queriam. Jesus não trouxe o que eles queriam. E tem também esse poder que Jesus tinha, essa autoridade, que ele fala assim: quando passando viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E se levantando, ele o seguiu. Então essa autoridade que
Cristo, esse chamamento. Né? Como nós somos chamados hoje a Cristo? Através do Espírito Santo. Jesus nos escolheu, o Senhor nos fomos chamados e escolhidos. E esse chamamento e essa escolha se dá pelo Espírito Santo. Não feche o seu coração para o Espírito Santo. De modo algum, não rejeite. Quebrante o seu coração. Aceite e venha. Eu quero deixar claro que Jesus não precisa da gente para nada. Muitas vezes nós ouvimos a cara, não, dá uma chance para Jesus. Não é nada disso. Jesus é que está dando uma chance para a gente. Vamos colocar dessa maneira. Vamos entender o Evangelho, vamos ter que ser entendido. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Muito bem, aqui ele está descrevendo uma cena que aos olhos de Deus é uma desgraça. Porque publicanos eram cobradores de impostos e eram judeus e cobravam e fiscalizavam os próprios judeus para dar esse dinheiro para o Império Romano. E muitas vezes, a grande maioria dos publicanos eram homens corruptos, cobravam mais, ficavam com a diferença e repassavam. Então eram pessoas naturalmente muito mal vistas, muito mal vistas. E estava Jesus sentado com, vamos dizer assim, com corruptos, com pecadores, e também porque estavam em grande número, né? Pecadores, porque as pessoas, elas não tinham, elas ouviam falar daquele homem especial, daquele homem com autoridade. Não era só o poder da cura, mas era a autoridade de expelir demônios. Jesus exalava a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. Então, não adianta, ele ia ser seguido. As pessoas tinham seu sofrimento, suas dores, suas angústias. E como isso funciona? Isso funciona do mesmo jeito hoje. Nós temos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e temos, como está lá em Filipenses, no capítulo 4, colocar diante dele. Nós temos que passar nossa vida seguindo a Jesus, estarmos sempre ajoelhados diante dele, confessando os nossos pecados, não é? Porque é o princípio, né? Quando você realmente se arrepende, você reconhece, você confessa. Então, aqui já começa a mostrar como é a nossa vida, né? Porque um dia nós estaremos comendo com Jesus, estaremos à mesa com Jesus, não nessa terra, mas na Jerusalém celestial. Então, continuando, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, que eram judeus, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Coitados dos discípulos, não tinham sido chamados, eles não sabiam, não iriam saber responder. Não é porque não era o papel deles, Deus não tinha, Jesus não tinha lhe dado autoridade ainda para eles. Então, vem assim no 17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu, e até com uma certa ironia, os sãos não precisam de médico, e sim doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, o que Jesus falou, eles não devem ter gostado. Olha, vocês se acham que são, eu não vim para você. Vocês estão me rejeitando, eu não vim para você. Eu vim para os doentes, e sim os doentes. Eu vim chamar, não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, como é hoje, como nós somos hoje em dia? Nós fomos chamados e escolhidos. Jesus veio trazer o reino
de Deus. E o reino de Deus já está em nós. Né? Então, isso é que eu acho muito importante. Quando ele fala não me chamar justo, os judeus naquela época, eles eram regidos pela lei. E a lei não era possível ao ser humano cumprir a lei. Porque o ser humano já nasce pecador e continua pecando. E quem escorrega em um único mandamento da lei, em um único artigo da lei, é como se tivesse errado em todo. Então a lei não salva ninguém. Então quando Jesus fala assim, eu não vim chamar ninguém era justo. E aqueles homens possuídos de orgulho, que acharem a última lata do biscoito, e achavam justos, que podiam cumprir a lei e tudo mais, e não cumpriam. Então, meus irmãos, vivamos em humildade, dando graças a Deus, porque fomos chamados e escolhidos, e principalmente, buscando sempre Jesus, colocando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Amém? Amém. Obrigado, pastor Aguilar. Eu passo a palavra para o senhor para os comentários e correções. Amém. Glória a Deus aí. Uma palavra aí muito rica, né? Que Deus continue abençoando o irmão para estar aí trazendo essa palavra objetiva. Deixa eu ver aqui com o Google Meet que a gente está sem áudio lá. Pronto. Estabelecido o áudio aí. E Deus continue abençoando aí o nosso irmão Luiz aí, trazendo sempre essa palavra objetiva, né? Que vai dar recursos para cada um no dia a dia aí, na hora que tiver que tomar decisões, na hora que tiver que enfrentar uma situação, um problema, né? E também para a compreensão do próprio Evangelho, conforme o João falou aí, que não é para ser compreendido pelo intelecto. Muitas pessoas fracassam em conseguir entender a mensagem de Cristo, porque elas querem entender intelectualmente, né? E elas acabam achando mais fácil todo esse universo ter sido feito através de uma grande explosão, né? Do que uma mente inteligente, superior, onipotente, onipresente, onisciente, ter sido o autor e consumador de todas essas coisas. Essa é a dificuldade que então a pessoa está procurando justificativas que, se a gente for pensar direitinho, é absurdo, né? Do nada criar um sistema maravilhoso, dentro desse sistema vários outros subsistemas, e somente podemos entender isso pelo coração e, conforme o irmão Luiz falou aí, pelo chamamento do Espírito Santo de Deus. Como entender esse chamado? Quando a gente ouve essa pregação e o coração arde e a gente sabe que aquilo ali é verdade, ali a gente consegue enxergar os nossos pecados, consegue enxergar a nossa culpa, mas também consegue enxergar o perdão e a salvação que somente o Senhor Jesus tinha para lhe dar. A cena clássica, né, irmão Luiz, que o irmão mencionou aí, é aquela questão que as pessoas ficam questionando: poxa, mas a pessoa fazia tudo de errado, né? E agora, só porque ela aceitou o Senhor Jesus, ela virou santo? Virou santo, sim. Ela é santificada através da obra do Senhor Jesus lá na cruz. Então, não importa a partir daquele momento o passado dela, o que ela fez no passado, nada disso mais tem importância, porque agora ela está santificada pela obra do Senhor Jesus e pela fé que ela manifestou publicamente na salvação que somente Ele pode dar. Claro, aí se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão e deixando de lado, né? Deixando, tem que se arrepender. O arrependimento implica também na pessoa deixar de praticar aquilo que desagrada a Deus. Então, muito importante isso aí. O irmão Luiz realçou a autoridade, que era aquilo que atraía as pessoas, né? O irmão até deu ênfase à questão: vem, né? Segue-me, né? E isso é o que o Espírito Santo também faz conosco, né? Você ouve aquela palavra, às vezes você nem quer, você está relutante, né? Mas Ele vai fazer com que você realmente vá servir ao Senhor Jesus, vá seguir o Senhor Jesus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Como o irmão Luiz falou, o Senhor Jesus, Ele não está precisando de ninguém, não, né?
Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos ir para ele. Então o negócio de dar uma chance para Jesus não existe não. Quem está precisando de uma chance somos nós. Quem precisa de uma chance, de 1000 chances, somos nós e não o Senhor Jesus. Então, se você ouviu a voz, se no teu coração está aí ardendo aí, essa pregação que o irmão Luiz fez no teu coração arder, você viu essa angústia, esse sofrimento, né? Esse medo no seu coração daquilo que vai acontecer no futuro, então não endureça o seu coração, não resista ao Espírito Santo de Deus, aproveita a oportunidade, né? E se renda ao Senhor Jesus, aproveita a oportunidade que Ele está te dando nesse momento aí. Você que está afastado, desviado, você que caiu por alguma razão, não importa, vá e se conserte com Deus, se conserte com o Senhor Jesus e continue a sua caminhada. E você que ainda não começou a caminhada, mas que essa palavra aí, puxa vida, ouvi isso ontem lá no meu trabalho, ouvi isso de novo lá no lugar que eu estava, ouvi na televisão, né? O que você está esperando? Deus está falando contigo, Deus está te chamando, né? Você quer que Ele te pegue pela mãozinha e te leve para lá? Ele não vai fazer isso, vai ser muito difícil. Você vai ter que tomar uma posição com Ele e assumir essa posição agora em nome do Senhor Jesus. O chamado foi feito, né? Agora é com você, tá? E o irmão Luiz, ele falou uma questão muito legal, né? Isso foi até um pouco irônico do Senhor Jesus, quando ele foi questionado, né? Que você está à mesa aí com os publicanos, né? Com esses pecadores aí, com esse pessoal de colar havaiano, né? De saia aí e tal, né? Esses homens estão vestidos de mulher, essas mulheres estão vestidas de homem. O que você está fazendo no meio desse povo aí, Senhor Jesus? Né? Está vendo que você é um monte de pecador? Né? E ele dá uma resposta que serve para toda a humanidade. Quando ele fala que os sãos, né, os que estão com saúde, não precisam de médico, quem é que está com saúde espiritual? Quem é que, sem Jesus, vou refazer a pergunta, né? Quem é que sem Jesus está com saúde espiritual? Ninguém, né? Então, na verdade, até aqueles próprios judeus que estavam ali se achando, né, a última Coca-Cola do deserto, né? Eles estavam ali mais enfermos ainda do que aqueles publicanos, porque eles estavam no engano. Então eles estavam vindo buscar aqueles que estão saindo, né? Então não se julgue melhor do que os outros, não se julgue mais santo do que ninguém, porque nós não somos. Essa é a verdade. A nossa santificação, a nossa eleição, a nossa salvação, a nossa regeneração é totalmente dependente do Senhor Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer nada, né? E foi para isso que Ele veio. E você, aí já vamos para o contrário, né? Você que, deixa eu dar aqui entrada para o irmão Miguel. Bom dia, irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus. Então você, então você que está passando aí por essa situação de se achando, eu não mereço estar ali, eu não mereço estar com o Senhor Jesus, né? Conforme o irmão Luiz falou aí, ele veio para aqueles que estão realmente perdidos, ele veio para aqueles que estão aí sem salvação, ou então ele veio para todos, né? Então, não espere mudar a sua vida para ir para o Senhor Jesus, ele sempre vai bater nessa tecla aqui, né, irmão Luiz? Vá do jeito que você está, do jeito que você está, venha e se renda para o Senhor Jesus, entregue a sua vida para Ele, tá? Isso é o melhor que você pode fazer pela sua eternidade, ok? E finalmente aqui, né, finalizando, o irmão Luiz fala dessa graça maravilhosa, esse favor imerecido que Deus tem para nós. É sempre bom pregar a salvação, né? Tem muita gente aí pregando riqueza, prosperidade, cura e tantas outras coisas, né? Não é que o Senhor Jesus não faça ou possa fazer essas coisas, né? Mas isso são recursos para essa caminhada. A salvação é o mais importante. As pessoas precisam ter noção que esse mundo está com a data de validade vencida, né? Nós estamos talvez vivendo aí os últimos capítulos da história da humanidade. Então as pessoas precisam ter consciência
da salvação. Né? Então a gente vai ver aí muitas coisas acontecendo nesses últimos tempos aí. Bom dia também a nossa irmã Jaqueline, que está conosco aí, em nome do Senhor Jesus. E eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Miguel, né? Irmão Miguel, para que ele traga aí alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração, para a igreja, para compartilhar com a igreja aí, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor para todos da igreja. Hoje, pastor, eu não trouxe nada específico, não. Hoje eu vim só me alimentar mesmo. Mas trago a saudação para toda a igreja, em nome de Jesus. E agradeço por estar aqui congregando a igreja. Amém? Amém. Já trouxe aí uma saudação aí, então saudações, irmão Miguel. E a todos os irmãos aí recebam a saudação do nosso irmão Miguel, em nome do Senhor Jesus. Então vamos louvar o nosso Deus, né? Vamos daquela parte em que nós fazemos aí o louvor ao nosso Deus. Qual é o louvor de hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 570 da Harpa Cristã. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso dormiste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, glória a Deus. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará assim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Então, mais um convite aí que o Senhor Jesus está fazendo aí através desse louvor, né? Nós nunca sabemos quando vai ser a última hora, nosso último momento. Então, vamos pensar muito aí, refletir sobre isso, né? Se está aí indeciso sobre essa questão, tome a sua decisão aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos aqui agora ver mais uma mensagem na Palavra de Deus que está na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. E nós iremos também, não vai ser muito longo, até o 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Enquanto os irmãos aí vão localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria. Senhor, nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a nossa vontade natural, não seja o desejo do meu coração, aquilo que eu quero falar, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra, Senhor, que venha do Teu coração, do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, versículo 12, né? Tem um subtítulo aí na Almeida Revista e a atualizada que é a sensualidade é condenada. Então diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que os homens que se unem à prostituta formam um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glória a Deus, né? E aqui nós estamos aí com essa mensagem da palavra de Deus em plena aí o sábado, né? Sábado não, domingo, né? Já passou até o sábado e domingo de carnaval, e as pessoas estão aí, não estou exatamente levando o corpo a ser um templo do Espírito Santo, não é verdade? E sobre o carnaval a gente precisa entender algumas coisas, que isso não é uma festividade, uma comemoração recente, né? Isso já vem de tempos e tempos atrás, e aí a gente vai ter uma junção. A gente falou do Natal, a gente falou sobre a festa pagã, que era chamada de Saturnália, né? Que era feita ao deus Saturno, e era um deus aí que estava envolvido com esses prazeres, com essas coisas, também com a parte da fartura nas colheitas, né?
Então era feita aquela festa que começava no dia 17 de dezembro e se alongava ali até pelo dia 25 de dezembro, né? Aí vocês já viram a origem, né, de uma outra festa aí, porque colocaram nessa data, né? Então a gente falou sobre isso no Natal. Só que nessa Saturnália, além de ter o costume que também é colocado no Natal de se dar os presentes, né? De se ter um clima ali, muitas vezes de mais compreensão, né? De mais amor, né? Vamos dizer, o espírito da Saturnália, né? Então, o espírito da Saturnália, que fazia aquilo ali com que as pessoas ficassem envolvidas. Mas também era uma festa que tinha muita promiscuidade. Havia ali que eram suspensos todos os padrões morais, todos os padrões éticos. Nesse momento não se podia fazer nenhum julgamento, não se poderia fazer nenhuma auditoria. Estava tudo liberado, podia tudo, valia tudo, não tinha freios morais. Parece com alguma festa que a gente está vendo por aí, pessoal, né? Da onde que veio isso, né? Então veio já de antigamente. Houve uma necessidade de adaptação, porque nós temos a Páscoa comemorada aí pela Igreja Católica, né? No dia, no domingo, né? Na parte do domingo, em abril e tal, e eles tinham que fazer com que houvesse uma preparação, pelo menos 40 dias ali, que a pessoa iria ficar em oração, né? Em jejum, se preparando. E isso teria que parar esse tipo de festa, né? Esse carnaval, que é chamada Quaresma, 40 dias antes da Páscoa, e depois o Papa Pio XII estendeu mais 2 dias, e passou a ser tipo 42 dias antes da Páscoa. Então, o que era isso? Era que você tinha que aproveitar bastante, né, os seus prazeres carnais, para que depois você entrasse no espírito. Então, é meio complicado, né, a gente entender direitinho o que acontecia ali, o que aconteceu e da onde que veio. Por isso que é importante a gente entender qual é a origem de todas essas coisas. Então, vamos primeiro para a parte do Natal. Não devemos comemorar o Natal por causa disso? Aí eu pergunto para você, quando você está celebrando o Natal, você está pensando no deus Saturno dos romanos ou o Cronos dos gregos, ou você está pensando realmente no nascimento do Senhor Jesus? Então a gente tem que ver o que vai no coração da pessoa, né? Não podemos levar as coisas ali a ferro e fogo, ok? Então até aí tudo bem. Mas o carnaval, pela passagem que nós tivemos aqui, né, irmãos? Nem pensar, né, irmãos? Nem pensar. E aí tem aquele pessoal que vai lá, né? Não, eu vou. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu vou lá porque eu vou converter, né? Aquela pessoa que está perdida no mundo, não é verdade? Então vai lá e faz até um bloquinho também, né? O bloquinho de Jesus e tal, vai lá pro lado meio do pessoal que está ali perdidão, drogado, né? Pessoal sem noção nenhuma, uma imoralidade, promiscuidade ali, muitos. Eu sei que tem muitas pessoas que vão realmente querendo ali ver, brincar, né? Não estou querendo aqui generalizar nada, até porque nós não somos juízes do mundo, juiz é Deus, né? Só Ele. Mas a gente sabe que ali também há muita promiscuidade, há muita imoralidade, há muita violência, né? Tudo está acontecendo naquele lugar. E que muitas pessoas saíram dali. Muitas pessoas foram libertas de vícios que são praticados ali. Vício do álcool, outras drogas, vício sexual. E de repente a pessoa é lançada lá no meio dos tubarões de novo. Será que isso está correto? Né? Então isso, Paulo ele faz uma recomendação sobre isso. Esse trecho do Paulo é falando sobre isso, porque muitas pessoas que já haviam se convertido estavam voltando a praticar a imoralidade. Nessa carta a Coríntios, ele tem uma parte que fala aqui no capítulo 5 sobre o relacionamento íntimo que estava acontecendo entre o enteado e a sua madrasta.
E esses eram membros da igreja, eram irmãos, né, da igreja, estavam lá na igreja, né, irmãos? E essas coisas, infelizmente, elas acontecem, e elas podem acontecer. Por quê? A igreja ela é feita por seres humanos, e seres humanos nós somos falhos. Então, se não vigiar, se não se preparar, se não estiver aos pés do Senhor Jesus, se não orar, se não meditar na palavra, a pessoa é propensa a cair mesmo. Então, é importante isso. Além de ter esse zelo, quando nós estamos aqui congregando, ouvindo a palavra de Deus, né, compartilhando a palavra do Senhor, é necessário, deixa eu ver aqui, acabou de ela entrar em outro canto. É necessário também que a gente não pratique essas coisas. É necessário que a gente fuja dessas coisas. Então, se você está sendo tentado, eu ganhei 2 ingressos lá para ir lá para Marquês de tal, né? E você fala, não, eu tenho uma coisinha melhor para fazer. O que você vai ver lá, né? Nós sabemos o que vai ser feito lá, que vai se ver lá, o que vai acontecer ali, né? Às vezes você não pode ir porque você de repente trabalha com isso aí, né? Você de repente é uma pessoa que trabalha com a parte de segurança, você trabalha com a parte de garçom, né? E você está ali, vai trabalhar, tá, não vai ficar parado lá, né? Olhando o que está acontecendo, não, tem que vigiar. Lembra do José, né? José, o que ele fez? Ele fugiu. Ele largou aquela roupa lá na mão da mulher, ele fugiu. Então, ele começa dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, ele está dizendo, eu não estou proibido, né? Eu posso fazer. Ninguém está te amarrando para não ir lá pular no meio do bloco, ou ficar lá no meio, não é isso? Mas convém? Será que convém para a gente fazer isso? Será que vai ser bom para o nosso espírito aquilo que será colocado diante dos nossos olhos? Será que não está abrindo um caminho, uma brecha, para que a pessoa possa ser tentada e aí ter uma queda e talvez até um afastamento? Então, por isso que ele está falando, mas nem tudo lhe é lícito, né? São lícitos, mas não me convém. Então, tem coisas que, apesar de estar ali, elas se tornam inconvenientes. E se elas são inconvenientes, logo elas vão se tornar também o quê? Ilícitas. Então, a gente vai seguindo aqui o pensamento. Aí, no versículo 13, ele diz, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A roupa que a pessoa está vestindo está mostrando que aquele corpo é para o Senhor? Aquilo que a pessoa está ingerindo e que vai influenciar no seu comportamento, nas suas decisões, é para o Senhor? Então são questões que elas são levantadas pela própria palavra de Deus e pelo Espírito Santo. No momento que você entra naquele vale da decisão e que você tem que tomar uma decisão sobre aquele assunto. Ou até tem que orientar alguém. Talvez você está diante de um novo convertido, de uma pessoa que está precisando de uma orientação, e aí você fala sem pensar, a minha família toda vai para lá e eles falam que eu vou ficar sem jeito se eu não for. E aí você pode estar jogando um novo convertido de novo aonde? Na boca do lobo, né? Então é preciso dar uma orientação correta. Evangelho, irmãos, é renúncia. Estar com Cristo muitas vezes significa que você não vai estar mais com aquelas pessoas em determinadas situações. Você não vai abandonar sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Claro que não, nem o Evangelho manda isso. Mas em algumas situações você não vai poder estar com eles. Em algumas situações você vai ter que fugir, você vai ter que ir para outro canto,
você vai ter que ficar sozinho. Por quê? Porque você tomou uma posição com Cristo. E aí a quem você vai agradar? A esse mundo? Aquela pessoa que você gosta? Ou ao Senhor Jesus? Por isso que o Evangelho é renúncia. Por isso que a gente pregou outro dia aí, que Jesus ele não veio trazer a paz, mas o quê? A espada, né? Então é necessário realmente que a pessoa entenda. O nosso corpo, ele precisa de alimento, né? E também o corpo, ele está ali para ser alimentado. E ele diz aqui que Deus ele vai destruir tanto o nosso corpo, que é isso, porque a gente vai morrer fisicamente, né? Nós vamos ter a morte física, e tanto os alimentos. Ora, você come o alimento ele vai, né, ser destruído, vai ser lançado fora, né? Esse é o caminho natural. Então, todas as duas coisas um dia serão completamente destruídas. Mas, quando ele fala nesse corpo, ele não fala somente no corpo físico, mas ele fala naquela sede das decisões, da nossa alma, da nossa questão moral, da inteligência, da vontade. Ele fala de todo o nosso ser. Esse corpo é para o Senhor. Esse corpo é para Deus. E aí é que nós vamos dizer, os nossos atos, as nossas decisões, as nossas vestimentas mostram que o nosso corpo é para Deus. Então tem muita gente que fala assim, né? Que o hábito ele não faz o monge, né? Mas ele vai fazer com que identifique quem não é o monge. A gente vai ver, né? Pela roupa que aquela pessoa estiver vestindo, a gente pode decifrar que ela não está glorificando a Deus. É muito simples isso aí de entender. É só você pegar a palavra e estar mostrando. Tudo dentro da palavra de Deus mostra que devemos ter o quê? Ordem e decência. Então é importante, né? Além disso, é claro, entra a questão do comportamento que a gente vai ver mais adiante. Uma coisa aqui que ele fala que eu achei sensacional nessa palavra, toda vez que eu passo por ela, que é o versículo 14, né? Deus ressuscitou o Senhor, aqui está falando de Jesus, né? O Senhor Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Essa é a nossa meta, a nossa esperança, que Deus vai nos ressuscitar, que quando nós descermos aquela sepultura, né, e tal, né, tiver até que existe uma certa moderação quando o cristão ele é enterrado, porque as pessoas sabem qual é o seu destino final. Então, porque sabemos que um dia aquele corpo vai ser ressuscitado. Mas tenha consciência de uma coisa, que até eu e o irmão Luiz estavam conversando muito sobre isso, né? A gente estava falando sobre essa questão aí da Bíblia, que muitas pessoas acham que quando elas morrerem vão ficar apagadas até o dia que Jesus voltar. Não, você vai estar consciente. O teu espírito, a tua alma vão estar conscientes. Precisa entender esse negócio aí. Lembra? Estarás comigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ficou bem claro. Aí a gente até falou da questão do rico, né, do Lázaro, né, que ali estava mostrando a questão da consciência após a morte. Então, quando você morreu, imediatamente você recobra a sua consciência. Gente, tanto quem vai para o céu como quem vai para o inferno, né? Então, a pessoa do inferno não vai ter refrigério, não. Todo mundo vai recobrar a consciência. Ninguém vai direto para o inferno, isso aí para você entender, mas direto para o céu vai. Tá? E Jesus já abriu esse caminho, ele levou cativo o cativeiro. Então, olha a riqueza, né, que está aqui implicada. Só que esse corpo físico que nós temos também um dia será transformado, né? Ressuscitar aqui também significa transformar. Vai sair desse corpo corruptível para ter que, quando Deus ele ressuscitou o Senhor Jesus, né? O que ele fez? Jesus já veio com um corpo incorruptível, com um novo corpo. Ele é o protótipo número 1, né, de toda uma nova família de Deus.
que é estabelecida através do Senhor Jesus. Por isso que é uma passagem desse 14 é muito rico, porque ele traz muita esperança para a igreja. Jesus é o protótipo do novo homem, do novo Adão, do Adão sem falha, porque o primeiro Adão a gente sabe que fracassou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão. É importante aqui bastante essa passagem, e porque nós devemos preservar o nosso corpo, porque esse corpo ele pertence ao Espírito Santo de Deus. Diz assim, é o que vai dizer agora, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, o que é ser membro de Cristo? Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então cada irmão é um membro deste corpo, cada irmão tem uma função nesse corpo, assim como um corpo, né? Paulo até explica sobre isso. O corpo ele tem mão, ele tem pé, né? Ele tem várias funções ali que são necessárias para que ele funcione. Assim também a igreja tem o cabeça, que é o Senhor Jesus, e tem vários membros, que é a função de cada um dentro dessa igreja. Aqueles que vão ser usados no dom da profecia, aqueles que vão ser usados no dom da palavra, aqueles que vão ser usados ali no dom do socorro, da ajuda, vários dons, ensino, né, mestre e tal, vários dons que vão ser aí compartilhados com a igreja, através do que? Corpo de Cristo. Então imagine, né, se você pega o corpo de Cristo e vai misturar ele com uma o quê? Com a meretriz, com uma pessoa que está completamente errada. Uma coisa é quando você entrou na igreja e você estava casado e aquela pessoa não era do evangelho. A recomendação é que, se essa pessoa quer ficar com você, permaneça com ela. Quem sabe um dia ela não vai se converter, vai ser salva. Nós não sabemos, né? Mas quem sabe, Deus tem todo o poder para isso. Mas outra coisa é quando a pessoa já está no evangelho e ela toma a decisão de se envolver com a pessoa que está perdida, que está completamente envolvida com as coisas que Deus aprova. Então ela está deliberadamente tomando a decisão de fazer com que o seu corpo se faça um com um corpo que está corrompido, um corpo que está contaminado. E aí a pergunta: você vai fazer realmente isso? É esse o questionamento, né, que muitas pessoas acham que vão transformar a vida da outra pessoa e acabam se perdendo nisso aí. Então é preciso tomar a decisão com sabedoria. Aí ele diz no versículo, ele vai explicar melhor no versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois o quê? Uma só carne, né? Gente, quando fala homem, o homem e a mulher também. Tem prostituto também, né? Tem pessoas aí que vivem a vida de prostituição. Prostituição não é só aceitar dinheiro, não, tá? Prostituição é a pessoa que vai, um vai com o outro, né? É uma vida de prostituição também, tá? Então, quando a pessoa ela se envolve com uma prostituta ou um prostituto, dependendo aí da pessoa, ela está fazendo uma só carne. Então imagine só, tudo aquilo de ruim que tem naquela pessoa está entrando em você também, toda aquela contaminação. É isso que a pessoa está fazendo. Ora, você foi purificado, você foi limpo para glorificar a Deus, e você vai fazer isso com o seu corpo. É essa a decisão que você vai tomar da sua vida. Isso terá consequências, e essas consequências elas podem ser eternas se você não for forte para resistir. É isso que Paulo está explicando aqui para nós. É isso que ele está abrindo para a igreja aqui, através do poder do Espírito Santo. É preciso que a gente saiba tomar decisões que vêm através da palavra de Deus. Aí ele diz mais aqui: fugir da impureza. Não, no 17, né? 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Glória a Deus, né? Quando nós nos unimos com o Senhor Jesus,
nós fazemos um espírito só com Ele. Então, a pessoa tem que tomar uma decisão quanto a isso. Então, se você é uma pessoa espiritual, você não vai se unir, né, com uma pessoa que está corrompida, né? E a prostituição também não se refere somente à questão sexual, tá? Existe a prostituição espiritual, pessoas que estão envolvidas com outros deuses, né? Com outras práticas, com outros rituais. Então tem que ver isso. Quando a pessoa toma essa decisão, ela está se envolvendo também, tá? Ressalvando, quando você já está casado com a pessoa e você se converteu, a palavra diz, está em Coríntios 7, o homem crente santifica a sua esposa, a mulher crente santifica o seu marido. É isso, é quando você se converte e já está, cada um fique na vocação em que foi o quê? Chamado. É preciso entender, que senão vai ter gente aí querendo já fazer divórcio aí, para calma, né? Calma agora. Olha a palavra, tudo tem resposta dentro da palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 7 vai explicar sobre essas questões do casamento, tá? Então, você fica tranquilo aí, que o homem crente santifica a sua esposa, a sua casa, a sua família, seus filhos, e também vice-versa, a mulher crente santifica também. Mas quando você já é crente, aí a decisão sua tem que ser de não se contaminar. Ah, eu sou crente, ou você é uma irmã, é crente, e vai tomar a decisão de se casar, de ter um relacionamento, de namorar pensando no futuro casamento. É necessário que seja uma pessoa da fé, para que você evite sofrimentos e dissabores futuros desnecessários. Muitas pessoas não observaram isso e hoje sofrem bastante dentro da igreja, se ainda estão dentro da igreja. Então é necessário realmente que observe a palavra de Deus, ela vem para nos instruir nessas questões. Continuando aqui, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tão importante isso aqui, né? Ele não fala que a gente deve negociar com a impureza, né? Ah, eu vou ali na Marquês de lá, não sei quantas, né? Eu vou ficar só olhando, né? Mas eu não vou me, né, corromper. É muito difícil, né? E com certeza você não vai ver anjinhos desfilando ali, né? Seres angelicais, seres espirituais, né? Você não vai ver isso por ali. E como a mente vazia, né, é oficina ali do capeta, né, a pessoa vai acabar se deixando envolver de alguma forma, né, se contaminar, gerar pensamentos, né, começar a dar luz ao pecado. Lembra que o pecado ele começa a se formar pela vontade do homem. Ninguém ao ser pecado diga eu sou tentado por Deus, né? Nem por o diabo, ele dá uma soprada, né? Mas a pessoa é tentada pelos seus próprios desejos malignos. Que é o que ela começa o quê? Maquinar, ela começa a pensar, e ela está dando luz, ainda não pecou. Mas quando ela coloca em prática, uma vez praticado, o que gera o pecado? Morte. O que é morte? Morte, calma aí, morte espiritual. Afastamento de Deus. Então a pessoa vai ter que buscar um conserto com Deus. Não é melhor não pecar? Não é melhor evitar, se você pode evitar, principalmente o pecado sexual, que é contra o corpo, que é contra o templo do Espírito Santo de Deus, e que muitas vezes gera uma escravidão, gera uma obsessão, a pessoa fica dominada por aquilo ali. Não é melhor? É que nem uma né? Você não pode voltar a colocar o primeiro gole. Se beber o primeiro gole já era, começa tudo de novo, né? Narcóticos Anônimos, quem já participou aí, que sabe, que ajuda, que tem familiar, sabe a luta que é, sabe o problema que é. Então por que você vai se colocar
nessa situação se você pode fugir. Fugir é evitar, fugir é não ir, fugir é saber dizer não. Então vamos fazer isso, irmãos. É isso que é a prática do Evangelho. Claro que vai aparecer muitas tentações, né? É claro que está ali o bloco passando, está aí em cima do seu apartamento se tremendo todo, né? Mas não vá, não desça, se possível nem olhe, evite, coloque um louvor, pegue a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ver ali um filme evangélico, né? Vai buscar alguma coisa que não te contamine naquele momento. Esse é o momento. Por isso que tem muitos irmãos aí, eu acho até válido, né? Muitas igrejas que fazem ali retiro. É bom. É o momento até de tirar aquelas pessoas de estarem em situações que elas podem ser tentadas, né? E pessoas que precisam ser cuidadas, mesmo que se deixar, né? Teu medo é que se você deixar dar uma folguinha, ela já está caindo ali. É, irmão, que carnaval some, né? Some lá os 4 dias do carnaval, depois some o ano inteiro. Por quê? Porque realmente, Jesus ele fala sobre isso, a carne ela é fraca, o espírito ele pode ser fortalecido, o espírito ele pode estar forte, mas a carne é fraca. Então, para que nós possamos prevalecer sobre a carne, é necessário que o espírito ele esteja fortalecido. E o espírito ele só se fortalece aqui, com palavra, com oração, com a prática das coisas que Deus se agrada, com obediência. É assim que fortalece o espírito. O espírito não vai se fortalecer você ficar assistindo, né? Ficar vendo essas coisas, ficar participando dessas coisas. É uma tentação que pode fazer a pessoa cair, né? Bom, continuando aqui, né, para a gente ir já para os finalmente. Aí ele reforçou aqui que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É importante a gente ver isso, né? E não é só nessa época não, tá? É o ano todo. Tentação tem um ano todo. Problemas tem um ano todo. Então a gente tem que ver, né? É aquela festinha, né? Que a pessoa convida, ele sabe o que vai acontecer naquela festinha, e muitas vezes não pode ir, né? Não pode ir porque já sabe o que vai acontecer. O título da festa já vem dizendo tudo. Não vá, né? Não posso ir nessa festa, não quero ir, né? Mas diga não, tem que dizer não. O que você vai dizer depois do não aí é com você, mas tem que dizer não, entendeu? Isso é resistir, e isso realmente é fugir. A palavra de Deus não manda a gente encarar essas coisas, a gente tem que resistir. Lembra Tiago 4, versículo 7, sujeitado pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir ao diabo é dizer não a essas coisas, é negar essas coisas, né? Jesus fala sobre isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a sua vontade natural, aquela vontade da natureza humana, aquela vontade pecaminosa. Lembra que a gente tem a inclinação para o pecado. Quando nós nos convertemos, o Espírito ele prevalece sobre essa inclinação, mas para que ele possa permanecer prevalecendo, é necessário que haja uma prática da palavra de Deus, é necessário que realmente a pessoa esteja ali ligada no Espírito. Fechando aqui a palavra, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse nosso corpo, e aí nesse corpo não somente o corpo físico, mas aqui também inclui a sede da vontade, da inteligência e das decisões, a nossa alma, todo o nosso ser, ele foi comprado por Jesus Cristo lá na cruz. Jesus o Cristo, quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele derramou o seu sangue puro, ele nos comprou por um preço muito valioso, o seu sangue inocente. E ele foi, ressuscitou e entregou essa vitória para nós. Então, se Cristo morreu por nós, nós agora devemos viver para Cristo.
Se você nasceu para Cristo, em Cristo, você desceu as águas, você tomou a sua posição, a sua decisão com Jesus, então você tem que dizer não para estas coisas. Não tem que avisar. Às vezes tem aquele pai, aquela mãe, que fala, minha filhinha, meu filhinho é tão novinho, vou levar lá na pracinha para ver o bloco, vou levar... Você está abrindo o caminho para perder o controle no futuro, para que essa pessoa ela vá para o mundo e não para Jesus. Nós devemos trazer os pequenos, desde pequenininhos, na presença de Deus, nos ensinamentos de Deus. Leva para a escola dominical, leva para o grupo jovem, leva para as atividades da igreja, leva para as coisas que edificam, ensina desde pequenininho a não se contaminar, porque assim, quando ele crescer, ele não vai, ou ela crescer, errar o caminho. Então, desde pequeno, pai, mãe, não negocia a sua fé, não negocia a fé dos seus filhos. Sejam firmes, porque eles também serão firmes, e serão firmes como seus filhos. No mundo em que os valores morais estão sendo relativizados, em que o temor de Deus está sendo cada vez mais relativizado também, é necessário que aquele que é fiel, aquele que é servo, que é serva de Deus, se mantenham firmes, que não negociem seus valores, que não abandone a sua fé. Tem tanta gente aí falando o que tem, qual o problema. O importante é o amor. Amor não existe sem obediência. Amor a Deus não existe sem entrega. Amor sem atitude é como os sinos que batem, mas que nada podem fazer, conforme também nos ensinou o nosso irmão Paulo. O amor, ele tem que ter obra, ele tem que ter atitude, ele tem que ter demonstração. Uma pessoa que diz que ama outra, mas que não tem atitude, mas que não demonstra, que amor é? Você quer esse amor? Você está querendo esse tipo de amor? Se você não quer, então por que Deus quer? Então por que Jesus quer? Entenderam isso? A importância disso aí? Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Deus. Agora, o nosso amor é que se Ele morreu por nós, nós agora iremos viver para Ele. Que Deus Ele tenha falado ao seu coração através dessa palavra, né? Que o nosso bloco seja só o bloco do Espírito Santo, né? Joelho no chão, oração, palavra, coisas que edificam, estar com a família, estar reunidos, isso sim que é o nosso amor, a nossa dedicação a Deus. Que Deus abençoe aí. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as considerações que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. As minhas considerações hoje serão poucas, mas o senhor falou o que eu considero. Eu tenho pouco a ressaltar, porque o senhor falou tudo, né? Eu gosto muito do título: a sensualidade é condenada. Né? E vamos lá, o senhor falou assim, o 14, isso eu acho muito importante. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso para mim foi uma coisa assim, que mais me animou, que é o que renova nossas forças para continuar caminhando com Cristo. O senhor também falou a questão da tentação, que não vem de Deus, que eu achei também muito importante.
Depois, no versículo 17, e, na verdade, Paulo ele vai conduzindo as coisas de uma maneira que, vamos lá, no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então aqui ele estabelece, né, aquela comparação, o que se une à prostituta e o que se une ao Senhor, e não há comunhão entre luz e trevas. E vem a mensagem final, que é isso que você falou agora no final, que eu achei muito importante. Porque postos comprados por preço, agora posto glorificar a Deus no nosso corpo. Glorificar a Deus no nosso corpo não é você não evitar a sensualidade, é não ter um linguajar sujo, é não ter um gestual também desagradável, é ser sóbrio, como Jesus é sóbrio. Então, pastor, aqui, outra coisa que o senhor falou que eu achei muito, muito importante, é como desde novos os pais, desinformados ou ainda não crescidos espiritualmente, né, levam os bebezinhos, são bebezinhos, já fantasiados para o carnaval. E para a criança, para o bebezinho, aquilo ali é o máximo, é o estímulo. A criança pula, está fantasiada, é uma coisa assim que para a criança ela adora. Mas depois, com o tempo, vai crescendo, aí a gente entende o que é o carnaval, né? A festa maligna que ela é, de destruição, quando o Senhor, quando a gente vê, né, quantos nascimentos 9 meses depois do carnaval, quantas mães solteiras, né? Quantas interrupções de gravidez, 2, 3 meses após o carnaval, né? Então, tudo isso está ligado aqui ao que Paulo falou, né? Pelo contrário, acho que no carnaval a gente tem, nós temos até que nos protegermos, nós temos que nos afastar, ficarmos mais em casa, assistindo um bom filme, né? E coisas assim. Então era isso, pastor, o que eu tinha a comentar, e eu agradeço a Deus pela sua vida e que Deus abençoe ao Senhor, à sua família, ao seu ministério e a tudo que aprova a Ele, que o Senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado. Amém. Glória a Deus, né? É isso aí. Eu vou acrescentar aí além das crianças que vão nascer, né, os filhos do carnaval, né? As doenças que vão ser, né, contaminadas aí também, né? A pessoa perde a noção aí e não toma nenhum cuidado e como vê, então vamos se cuidar, né? Vamos, principalmente você que está na presença de Deus, não tem nem que pensar num negócio desse aí, né? Nós vamos falar com Deus agora. Esse é o momento em que você abre o seu coração diante do Senhor. Acho que nesse momento do culto você vai fazer a sua oração e todas as coisas, todas elas sem exceção, devem ser colocadas diante de Deus, tanto as mínimas quanto aquelas mais difíceis e, claro, principalmente as coisas espirituais, mas coloque tudo, não deixe nada de fora, né? Às vezes uma coisa que parece ser simples de ser resolvida, ela se complica porque você não colocou Deus na frente. Então coloque Deus na frente de tudo. Você que está passando aí por uma luta, por um problema de enfermidade, por um problema familiar, por um problema conjugal, sentimental, né? Você que está vivendo aí alguma coisa que está atormentando a sua alma, está tirando o seu sono, seja o que for, coloque diante de Deus agora, fala com o Senhor, abre o seu coração. Deus, ele tem poder para transformar todas as coisas. Nem sempre uma resposta de Deus é de acordo com aquilo que a gente quer. Sempre fala isso aqui para ninguém ficar iludido, né? Mas com certeza é de acordo com aquilo que nós estamos precisando. Tá, irmãos? Então, como é que eu posso receber uma resposta de Deus de acordo com aquilo que eu estou precisando? Me submetendo à vontade dele. Lembra do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra
como no céu. Então se submeta à vontade de Deus nessa oração que você vai fazer agora. O irmão Luiz ele vai estar aí orando, fazendo uma oração geral aí, dirigido pelo Espírito Santo, e você vai também estar orando, colocando aí as suas questões com Deus, falando com Deus sobre elas, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está novamente com a palavra e com a oração, em nome do Senhor Jesus. Está fechado. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá, vamos imaginar, né, que nós estamos sentados aos pés de Cristo, né? Vamos entender que estamos aqui, que nem Marta e Maria, né? Que Jesus falou para Marta, ela escolheu a melhor parte. E nós estamos aqui, graças a Deus, nós escolhemos a melhor parte. Então vamos fazer essa oração com esse entendimento do pastor Aguilar, né? Nós não sabemos pelas dificuldades pelas quais os irmãos estão passando, mas podemos orar em concordância, todos uns pelo outro. Então vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto. E queremos agora, Senhor, que estamos diante de colocarmos diante de todas as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas necessidades, as nossas angústias. Seja o Senhor, meu Deus, a trazer resposta. Seja o Senhor a nos abençoar e as nossas famílias ampla e abundantemente. Seja o Senhor, meu Deus, a nos trazer resposta, a cuidar das nossas necessidades, suprir as nossas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, que possamos realmente ter consciência das nossas verdadeiras necessidades. Mas nós também, inspirados por ti, temos os nossos planos. Então, os planos, os sonhos que nós sonhamos, que o Senhor nos deu para sonhar, seja o Senhor a nos ajudar a concretizar. Senhor, tanta gente sofrendo com problemas de família, com doença, uma droga, uma separação, uma frustração, uma decepção, e colocamos tudo nas tuas mãos. E pedimos, meu Deus, que o Senhor, com a tua palavra, que é a espada, e é manuseada pelo teu Espírito, venha a guardar os nossos corações. Venha a aplacar a nossa ansiedade. Que possamos estar sempre ajoelhados diante de ti, escolhendo a melhor parte. Cuida de nós. Guarda os nossos corações. E tenhamos discernimento da tua resposta. Que realmente não tenhamos nenhum pecado para impedir o teu agir em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, se não for a hora, fala conosco, e não sejamos precipitados, nos conceda a tua liberdade, sabedoria e mansidão. Eu quero me pedir que o Senhor abençoe a todas as pessoas que vão aos presídios e hospitais, levando a tua palavra, e principalmente os missionários que se deslocam para outros países, correndo o risco de perder a própria vida. Então, em nome de Jesus, abençoa a todos. Pai, por fim, eu peço que o Senhor livre o Brasil do mal. Já estamos praticamente com a nossa liberdade de expressão e de culto suspenso. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do caos da miséria, do caos da fome, do caos da insegurança civil, do caos social.
Senhor, não permita ou fortalece o povo. Não permita que novos governantes venham nos escravizar completamente. Senhor, em nome de Jesus, nos traz um escape. Nós clamamos. Guarda nós, guarda o nosso país. Restaura o nosso país. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Vamos manter essa fé. Lembrando os irmãos que no próximo domingo nós teremos então a Santa Ceia do Senhor. Né? Então, você que está aí já batizado, né? Lembrado numa igreja, que consegue discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, separa na sua casa aí o suco de uva, separa o pão para participar da ceia conosco aqui no próximo domingo. Né? Você que ainda não está lembrado, ainda não foi batizado, ainda não tem um discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus, participa do culto conosco e vai ser abençoado da mesma forma em nome do Senhor Jesus. Então, estão todos convidados aí no próximo domingo, por volta das 8h30 da manhã, a estar conosco aqui em oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos para honrar e glorificar o nome dEle, para estar em oração, né? Para estar buscando, aprendendo dEle. Vamos falar com o nosso Deus agora, vamos agradecer, vamos pedir que abençoe essa semana que está se iniciando hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, em primeiro lugar agradecemos ao Senhor por ter nos proporcionado a oportunidade de mais uma vez ministrar o culto ao Senhor. Todos ministramos aqui com muita fé, com muito amor, com muita paz nos nossos corações, sabendo que o Senhor está nos edificando, fortalecendo e capacitando. Muito obrigado por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo, meu Deus, com a oração que o nosso irmão Luiz fez e a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida que está participando conosco colocou diante do teu altar neste momento. Muito obrigado, Pai. Eu creio que o Senhor já respondeu, está respondendo e irá responder a cada uma destas orações em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela semana que nos deste e por essa semana que vai iniciar agora. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada uma destas vidas que está orando conosco agora, as suas casas, as suas famílias, tudo que o Senhor estiver colocado debaixo de suas responsabilidades, eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, que eles e todos os seus estejam totalmente debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos agora, seja o Senhor cuidando de todos, em nome do Senhor Jesus. E também nesses dias, Pai, que são dias difíceis, mas nós precisamos sair, precisamos resolver nossos problemas, precisamos fazer as nossas compras. Então guarda, Pai, cada um deles, quando estiver aí no seu deslocamento, livra de todos os males em nome do Senhor Jesus. Seja assim também com a sua parentela, que o Senhor esteja abençoando e guardando no nome do Senhor Jesus, Pai. E que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus.
Desejo a todos aí um excelente final de domingo, uma excelente semana, debaixo das bênçãos do Senhor, que Deus esteja abençoando em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.